Para quem adora entender como as estruturas sociais se formam e, mais importante ainda, como elas são completamente desmanteladas, a análise de hoje é absolutamente fascinante. Historicamente, a gente costuma ver Jesus de Nazaré quase sempre por uma lente puramente religiosa, né? Mas quando a gente mergulha de verdade nas fontes históricas e nos textos do século I, aparece uma imagem muito mais radical. O fato é que Jesus foi, na prática, um dos maiores subversores da ordem social que já existiram. O nosso grande foco hoje é exatamente este, Jesus e os marginalizados. A questão não foi só dar uma questionadinha nas normas da época. A coisa toda foi virada de cabeça para baixo, transformando a marginalização em um espaço de acolhimento que não tinha precedentes. Bom, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 paradas fundamentais. A gente vai dar uma olhada na lógica da exclusão, no toque nos impuros, na mesa com os rejeitados, na inclusão revolucionária de mulheres e estrangeiros e, para fechar com chave de ouro, no banquete divino aberto. É uma jornada então vamos nessa. Vamos direto para a parte 1, a lógica da exclusão. E como o status quo econômico da época foi completamente revertido. Para a gente ter a exata noção do tamanho dessa subversão que estava a caminho, precisamos olhar lá para a base da pirâmide social da época, os Anauim. Acontecia o seguinte: debaixo do Império Romano, os pequenos agricultores da Judeia e da Galileia eram simplesmente esmagados por uma carga dupla de impostos, cobrados por Roma e pelo Templo. Era uma receita certa para perda de terras, mendicância e, frequentemente, até escravidão por dívidas. Ou seja, foi criada uma classe inteira de pessoas despossuídas, sem nenhuma dignidade econômica. E aqui a gente já esbarra num contraste gritante. A mentalidade dominante daquele tempo operava numa lógica muito dura e cruel. Se a pessoa era rica, era vista como abençoada por Deus. Ponto. Se era pobre, feito os Anauim, era considerada amaldiçoada ou culpada pela própria miséria. Só que a abordagem de Jesus detona completamente essa lógica. Em vez de apenas tolerar os pobres, o jogo vira. Os marginalizados são colocados bem no centro absoluto da mensagem, afirmando com todas as letras que Deus prioriza justamente quem mais precisa. E essa mudança radical de paradigma ganha vida nessa frase icônica do Sermão da Montanha. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Vamos parar para pensar no peso absurdo que isso teve no século I? É elevar quem estava na base da sociedade para o topo do status dentro dessa ideia de reino. Um verdadeiro banho de água fria na elite da época. Avançando para a parte 2, o toque nos impuros. É hora de ver como as rigorosas leis de pureza levíticas foram desafiadas. É fundamental lembrar que pessoas com deficiências físicas ou doenças de pele enfrentavam uma marginação em dobro. Além da limitação física, havia um estigma religioso pesadíssimo. A regra da época era ultra rígida. Tocar um leproso tornava a pessoa impura também. Então o isolamento fora dos muros da cidade era obrigatório. A impureza era vista como algo contagioso. Mas a abordagem de Jesus quebra isso. Quebra o tabu visualmente e fisicamente. Ele vai lá e toca nos enfermos. A lógica se inverte totalmente. Em vez da impureza contaminar quem toca o doente, é a santidade de Jesus que purifica a doença. É um fluxo totalmente invertido. E as consequências disso não paravam na cura do corpo, viu? O processo envolvia 3 passos centrais. Rolava o toque deliberado, vinha a purificação divina e aí sim, o mais impactante de tudo, a reintegração imediata daquela pessoa. Quem antes era banido da cidade e separado de toda a família, recuperava o pertencimento social num piscar de olhos. Agora, isso nos leva a uma daquelas perguntas que faziam a elite religiosa arrancar os cabelos. O que será que significava, no século I, sentar e comer à mesa com o verdadeiro traidor da pátria? Isso não é só uma curiosidade histórica, foi uma das atitudes mais escandalosas registradas nas fontes que a gente analisa. O que nos leva à parte 3, a mesa com os rejeitados. O verdadeiro escândalo dos publicanos. Para entender o barulho todo que isso causou, a gente tem que falar sobre um conceito vital chamado comensalidade. Hoje, comer com alguém pode ser só dividir um lanche rápido num almoço de negócios. Mas no Antigo Oriente Médio, sentar à mesa e dividir a comida era um gesto muito profundo. Significava comunhão, amizade verdadeira, uma aceitação pública de que aquela pessoa tinha valor. E os publicanos? Bom, eles eram judeus que cobravam impostos absurdos para o Império Romano e por isso eram vistos pela população como traidores corruptos. E é aí que o contraste fica ainda mais impressionante. Para a mentalidade da época, publicanos eram intocáveis, a verdadeira escória. Mas a abordagem de Jesus passa por cima de toda essa barreira moral.
Além de sentar para comer com eles, há um passo muito além. Um publicano, conhecido como Levi ou Mateus, foi chamado para ser do círculo íntimo de apóstolos. Escolher um traidor odiado por todo mundo para ser líder espiritual primário era algo que simplesmente estilhaçava qualquer lógica religiosa ou política daqueles tempos. E como é que uma ação tão escandalosa foi defendida? Exatamente com esta premissa super famosa. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, toda a missão de Jesus com os marginalizados não era sobre ser uma polícia moral para quem já se achava perfeito. Era uma medicina espiritual. O argumento era imbatível. O lugar do médico é exatamente onde a doença está. Chegamos então à parte 4, mulheres e estrangeiros inclusos. A quebra definitiva das barreiras de gênero e etnia. O mundo do Mediterrâneo antigo era, sem exagero algum, ultrapatriarcal. Mulheres tinham direitos jurídicos muito limitados, a vida delas era praticamente restrita à casa e, pasmem, o testemunho feminino sequer era aceito nos tribunais. E o que a gente vê na abordagem de Jesus? Um contraste radical. Mulheres foram incluídas ativamente como discípulas viajantes, o que já era bem atípico, mas a cartada final foi colocá-las como as primeiras testemunhas da ressurreição. Colocar a base do evento central da fé no testemunho de pessoas que o sistema considerava juridicamente inválidas foi uma afronta tremenda à desvalorização feminina da época. E detalhe, a subversão não parou no gênero. Tinha que cruzar também a fronteira cultural suprema, o envolvimento com os samaritanos. Para quem não lembra, havia uma rixa étnica e religiosa de séculos entre judeus e samaritanos, uma inimizade gigantesca. Os samaritanos eram tidos como hereges, gente de sangue impuro. A regra social número 1 era a separação e o distanciamento total. Mas olha só a lista de ações subversivas. Falar publicamente com uma mulher samaritana à beira de um poço quebrava múltiplas regras de uma só vez. E de forma ainda mais genial e provocativa, na famosíssima parábola do bom samaritano, quem é que tem empatia e salva o dia? Não é o sacerdote judeu. É o samaritano que assume o papel de herói moral, colocando o arquirrival acima das próprias lideranças religiosas dominantes. Tudo isso deságua na nossa quinta e última parte, o banquete divino aberto. O real significado de tudo isso dentro do reino de Deus. E aqui a gente consegue amarrar todos os fios e ver a magnitude desse feito. A estrutura de exclusão do século I foi desfeita peça por peça. Pobres que eram tidos como amaldiçoados foram elevados. Doentes intocáveis foram curados pelo toque. Traidores odiados convidados para a mesa. Mulheres invalidadas viraram as testemunhas centrais. E hereges samaritanos viraram heróis da moralidade. Foi literalmente uma reinvenção completa da sociedade. Então, a grande moral da história, ao observarmos Jesus e os marginalizados, é esta. Não era só um projeto de filantropia social. Foi uma demonstração viva e prática de que na estrutura do reino de Deus, todos aqueles critérios humanos de exclusão, seja por conta de dinheiro, etnia, gênero ou pureza legal, não valem absolutamente nada diante da graça divina. É um banquete que foi desenhado para estar aberto a absolutamente todos, sem exceção. E para fechar essa nossa análise de hoje, fica uma grande provocação para a gente pensar. Acabamos de ver como uma sociedade rígida teve suas bases totalmente abaladas por essa lógica de inclusão radical. A pergunta que fica ecoando a partir de toda essa história é: se essa mesmíssima força subversiva operasse hoje, batendo de frente com a nossa sociedade atual, quais das nossas próprias barreiras e estigmas modernos seriam os primeiros a desmoronar? É algo fortíssimo para se refletir. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho profundo nas fontes com a gente e até a próxima!